Bom dia, Pai Senhor Jesus. Bom dia para os irmãos. Deixar mais uma mensagem ao vivo. Nosso querido YouTube não está notificando para variar um pouco. Nessa manhã de domingo, deixar com vocês uma palavra que está lá no livro de Reis, o segundo livro dos Reis, capítulo número 4. Farei a leitura no versículo de número 40. Diz assim a Bíblia: E o ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Irmãos, a palavra fala que os profetas, os filhos dos profetas, estavam junto com o profeta Eliseu, como se fossem discípulos dos profetas. Esses jovens estavam com o profeta em Gilgal, e ele ordenou que eles apanhassem algumas coisas, plantas, não, certo? Seriam temperos ou até mesmo para que fosse feito um ensopado. E coloquinídeas é a palavra que é utilizada, e essas coloquinídeas elas foram apanhadas para que fosse feito esse ensopado. Só que essas, até outras palavras, outras expressões, essa planta que foi pegada como se fosse um pepino, né? Um pepino bravo, coloquintidas, é a palavra correta. Bem difícil, mas essa que é a palavra. Eles recolheram, e disso foi feito um tempero. Disso foi feito um caldo, uma sopa, na verdade. Eu sou muito ruim de comida. Comida eu sou bom para comer e muito ruim para poder explicar. E eles prepararam essa sopa, esse caldo. Só que quando eles foram provar desse caldo, ele foi servido, distribuído, eles observaram que havia veneno, que aquele caldo estava talvez amargo, ou o cheiro dele, e aí eles gritam que havia morte na panela. Eles gritam que aquele caldo não estava próprio, estava da forma correta para ser consumido, e eles iam morrer se eles comessem aquilo. O que vendo o profeta Eliseu, ele pega um punhado de farinha, a palavra fala que ele toma a farinha e coloca no caldeirão, coloca ali na panela, e aí aquele veneno ele acaba, e aquele caldo é servido a todos, e já não havia mais perigo nenhum na panela. Esse texto aqui é um daqueles vários textos do Antigo Testamento que é cheio de simbolismo, e que, se a gente for tentar entender como uma receita da Ana Maria Braga, não vai nunca ser compreendido. Mas a morte que havia dentro da panela foi retirada através da farinha. Aqueles jovens, eles conseguiram ver que havia morte dentro da panela. E eu acho que a morte dentro da panela, ela tem um simbolismo para falar do nosso coração. E, naturalmente, nosso coração, muitas vezes, ele está contaminado por mágoas, por tristezas, por decepções, por coisas que aconteceram no passado. E isso acaba sendo a morte dentro da panela. Porque essas coisas, elas vão nos matando de dentro para fora. Vai enfraquecendo, não permite com que a nossa fé cresça. A fé é como se fosse uma semente, né? Jesus, ele conta uma parábola do semeador, e ele fala terrenos diferentes onde a semente, que é a fé, ela cai. E são corações. Cada terreno cada um daqueles terrenos são tipos de coração. Coração endurecido, coração que não dá profundidade, coração onde o inimigo rouba, que é as aves do céu, e um coração fértil. Então, quando há morte na panela, quando o nosso coração ele está endurecido, ele está embrutecido por alguma coisa que aconteceu, ele não está quebrantado, ele está muito magoado. Quando há sentimentos ruins,
A semente da fé, ela não germina. A semente da fé, ela não cresce. Por isso que o texto aqui diz que eles viram que havia morte na panela, e a primeira atitude do profeta Eliseu foi pedir um pouco de farinha. Por esse um pouco de farinha, ele colocou na panela e a morte saiu. É interessante que um pouco de farinha, né? Farinha é o trigo moído. Tem uma menção meio que profética para Jesus, que é o pão da vida, trigo. Foi moído também na cruz do Calvário. Só a ação do Senhor Jesus no nosso coração para poder tirar essa morte. E a pergunta que vem é essa, né? Como que eu faço para poder tirar essa morte da panela, então? Poder ser liberto desses sentimentos, dessas mágoas, desses ressentimentos. Ao Senhor Jesus. Uma libertação que a gente pode fazer é pedir, pode clamar, como aqueles jovens fizeram, né? Eles apontaram o problema para Deus. Eles falaram: homem de Deus, a morte na panela. Eles identificaram o problema. Isso é uma coisa que nós podemos fazer, identificar o problema. Chegar para Deus e falar. Deus, não é que Deus não saiba, Ele sabe qual é o problema. Ele quer ouvir de nós. Uma das partes do processo da nossa cura, da nossa transformação, da nossa libertação, é o reconhecimento. Quando Neemias ele começa uma obra de restauração em Jerusalém, ele diz assim: e aí eu olhei e vi como era aquela cidade e como ela estava. Ele reconheceu o estado daquela cidade. Ele reconheceu como ela já foi, ela tinha sido gloriosa, como ela tinha sido uma cidade tão abençoada por Deus, e naquele momento ela estava destruída. Então, um dos primeiros pontos para que haja uma transformação, uma restauração de vida, uma restauração pessoal em todas as áreas, é reconhecer. Eles reconheceram que havia morte na panela. E às vezes nós não queremos reconhecer os sentimentos que existem dentro do nosso coração, que estão dentro do nosso coração. Quando não reconhecemos, nós não damos a possibilidade do Espírito Santo ele curar. Nós não damos a possibilidade do homem de Deus tratar do nosso interior, transformar o nosso coração, tirar água, tirar tudo de ruim, né? Perfeito. A morte, né? A morte dentro. A panela é aquilo que está dentro. Só vê a panela quem olha para dentro dela. Quem estava de fora não ia ver que tinha morte dentro da panela. Uma outra pessoa não pode te curar. Quem está de fora não consegue te curar. Só consegue te curar, só consegue ver a morte que é dentro da panela quem olha para dentro da panela. Você quem olha para dentro da panela, você conhece seu coração. E o próprio Deus. Então, meu irmão, minha irmã, clame a Ele. Fale assim: homem de Deus. Fale da mesma forma: homem de Deus, a morte na panela. Eu confesso, tem coisas dentro do meu coração que não deveriam estar. Estão aqui, estão me fazendo mal. E aí Deus ele vai limpar o nosso coração. Ele limpa, Ele restaura. Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Estou ao vivo, mas logo mais eu estarei também ao vivo, uma mensagem da tarde, uma outra da noite. A paz, Senhor Jesus.